Bom dia. Segundou, né? E vamos começar aí a semana. Mas antes de sair para a escola, eu quis gravar esse vídeo para mostrar para vocês mais de pertinho esse novo recurso que nós adquirimos aqui, né, para o nosso trabalho, que é a casa terapêutica. Eu fiz um reels, né, com esses bonequinhos, com essa casinha para mostrar. E eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre esse recurso na psicopedagogia, né, nos atendimentos que a gente faz. Então são várias peças, né? Elas vêm dentro dessa casinha, tá? Então depois a gente organiza tudo direitinho aqui dentro. E aí, gente, sobre a casa terapêutica, ela tem se mostrado muito importante e eficiente nos atendimentos, né? Por isso é a vontade que eu tive de adquirir esse produto. Eu adquiri também a escolinha, né? Que é uma graça. E aí, como que a gente observa e avalia, né, a criança a partir desse recurso? A forma como a criança dispõe, né, esse recurso na sessão terapêutica, como que ela utiliza, como que ela organiza, como ela brinca, falará muito de como ela sente as dinâmicas, nesse caso, né, familiares. Também nós podemos observar com quem a criança identifica-se e como que ela cria essa brincadeira, né? Porque, gente, colocar a família dentro do processo, né, torna-se muito mais importante do que a gente imagina, tá? Porque apesar do foco ser pautado na criança, muitas vezes toda a problemática que permeia o contexto infantil pode estar concentrado sim na família, que acaba por intervir nessa rotina da criança, né? E assim também pela escola, né? É uma forma da gente descobrir algumas coisas. Então, às vezes a criança não vai se sentir confortável, né, para te contar algo, mas a partir da brincadeira e de algumas observações, a gente vai conseguir chegar aí numa resolução ou talvez até, né, numa hipótese para a gente começar a trabalhar com essa criança essas questões, tá? Então é um recurso poderosíssimo e eu amo a psicopedagogia porque ela tem essa forma muito lúdica, né, de trabalhar com as crianças e também com os adolescentes, né, e alguns adultos. É um pouco, você vê menos adultos, né, procurando o psicopedagogo, mas acontece, tá? Inclusive idosos, né, para muitas questões assim com jogos, né, pra gente treinar algumas habilidades, né, enfim, tá? E aí, para abrir alguns espaços subjetivos relacionados com a aprendizagem, o psicopedagogo, ele precisa utilizar alguns materiais que permitam, por meio do jogo simbólico, que a criança possa verbalizar, né, as questões que enfrenta no ambiente familiar. Nesse caso, tá, gente? Como eu falei, nós temos também a escola, né, temos outros recursos que nos ajudam, tá? A intervenção psicopedagógica clínica é de natureza terapêutica, né? E nesse sentido, ela deve propiciar espaços de autoria, tanto para o profissional quanto para a criança, tá? A família e a escola, elas jogam um papel decisivo na aprendizagem formal do indivíduo e o psicopedagogo, ele deve ter essa compreensão, né, quando ele atua no âmbito da clínica, tá? E as atividades lúdicas, elas são um instrumento natural na intervenção clínica em psicopedagogia e utilizar o brincar com a casa terapêutica vai propiciar a transcendências a respeito da relação da criança com a sua família em geral e com seus membros em particular, tá? Então, o que é exatamente a casa terapêutica? É uma casa, né, com um conjunto de bonecos, né, mobílias, que representam essa estrutura familiar. O profissional deve ter uma gama de personagens, né, para utilizar de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, você agrega ou retira personagens, né? E hoje em dia, a gente vê que tem sido muito requisitado, né, por esses profissionais, justamente pelo sucesso que vem tendo, né, esse trabalho feito com as casas terapêuticas, né? No caso, casa terapêutica, escola terapêutica. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir mesmo, né, para se ter um trabalho de excelência, pelo menos
eu tenho tentado, né, investir nesses jogos, nesses recursos, para que as crianças e as famílias, né, tenham um sucesso aí a partir do que elas estão procurando, tá? Então, a atividade com esses bonecos, né, que compõem a família, como aqui nós temos a mãe, o pai, duas crianças, né? Temos aqui um cachorrinho, né? Então, essa atividade que compõe a família, ela é sempre um jogo simbólico, então, que representam papéis, né? E nós, enquanto psicopedagogos, devemos nos colocar na brincadeira, assumindo, inclusive, um dos personagens da trama, que é simbolizado, né? Pode ser a mãe, o pai, a criança, dependendo do caso, né? De maneira geral, não se deve deixar a criança brincar sozinha, mas participar com ela, de maneira a tornar o jogo mais produtivo. E se houver possibilidade de agregar ao jogo uma casinha de bonecos, né, como é o caso aqui, a mobília, vai ficar mais rico ainda porque ganha um cenário. Então, esse cenário, ele faz toda a diferença, né, para a criança. A gente sabe que as relações familiares são complexas, né? No que tange aos pais, a ambivalência de sentimentos geralmente está presente, né? O ciúme entre irmãos é também uma realidade. Os nascimentos, as mortes impactam a vida dos seus membros, né? Então tudo isso pode se tornar visível quando a criança brinca com a casa terapêutica e se torna material de trabalho na clínica, né? Em outras situações, tais como desenho, construções até com sucatas, né? Jogos que exploram sentimentos e emoções. Então, quando uma criança, por exemplo, é muito dependente da mãe, porque de repente a mãe é mais controladora, é interessante que o psicopedagogo ele assuma o papel materno e apresente de forma diferente, mais flexível, permitindo que o sujeito experiencie uma situação diferente com ela, né? E no momento do jogo fazer perguntas, entrar num diálogo que muitas vezes não consegue na realidade, tá? Então, assim, tem muitas questões, né, a serem analisadas a partir da casa terapêutica. Eu comprei essa casa terapêutica na Brinco Logo Existo, aqui em Juiz de Fora, mas eles entregam em todo o Brasil, né? E assim, estou muito feliz e acredito que essa casa e a escola também, elas vão me propiciar um melhor atendimento, um olhar diferenciado, né? Então, gente, é isso. Eu queria trazer para vocês essa casinha. Muitas pessoas foram no meu direct me perguntar, né? Qual que era a intenção, né? Por trás dessa casinha de madeira, né? Com os personagens. Então é isso, tá? Eu vou terminar essa live porque vamos para a escola agora, né? E à tarde já temos atendimentos. Para quem é daqui de Juiz de Fora, tá? E quiser agendar uma consulta, pode entrar em contato comigo. Aí no link da minha bio tem aí o meu WhatsApp, tá? Pode entrar em contato comigo e agendar aí uma consulta para sua criança ou adolescente, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma segunda-feira maravilhosa. Essa semana tem feriado, dia 30 de maio, inclusive é meu aniversário, gente, dia 30. Ficando mais velha, né? Enfim, que bom, né? Com saúde a gente vai conquistando tudo que a gente deseja, né? Um feliz dia para vocês, uma ótima segunda. Beijo e até a próxima. Tchau!